de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Declare, declare, declare. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Boa noite a todos, que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar. Mais uma vez é um prazer, uma satisfação enorme no meu coração estar juntamente com os irmãos, podendo louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Obrigado por você atentar à palavra do Senhor, abrir as portas da tua casa, mas principalmente abrir as portas do teu coração para que o Senhor possa adentrar o teu lar. Antes de nós adentrarmos a revelação da palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite, gostaria de aproveitar esse momento especial, momento único, onde se comemora o Dia dos Namorados. Não poderia deixar de dizer palavras que fluem do meu coração para minha amada namorada, esposa, companheira, amiga, mãe e serva do Senhor, a pastora Jéssica, que tem estado comigo em muitos momentos, momentos difíceis, momentos de choro, momentos de alegria, momentos de desemprego, tantos momentos ela esteve ao meu lado, então não poderia deixar de mencioná-la nesse dia tão especial, sendo que ela é
uma pessoa importante na minha vida, uma pessoa, né, a qual o Senhor, atendendo as minhas orações, colocou no meu caminho. Tem sido uma bênção na minha vida. E por isso quero deixar uma palavra do Senhor, que tem muito a ver com ela. No livro de Provérbios, no capítulo 31, verso 10. A palavra do Senhor diz assim, Provérbios 31, verso 10. Quem consegue encontrar uma mulher virtuosa, ou em outras traduções, né, quem achará? E segue assim, porque o preço é muito acima dos rubis. Ou seja, uma mulher virtuosa vale muito mais do que rubis, do que pedras preciosas, diamantes, ouro, qualquer metal precioso. Se você consegue achar uma mulher como essa, né, valorize, né? Esteja com ela, né, ajudando em tudo que você puder, demonstre carinho, amor, com todas as suas forças, cumpra a palavra do Senhor, amando acima de todas as coisas. Se você está com a sua namorada, sua eterna namorada, sua esposa do seu lado, diga palavras de carinho, de amor, né? Porque assim como Cristo amou a igreja, nós devemos amar as nossas companheiras, as nossas esposas. Meu muito obrigado, Jéssica, meu grande amor. Te amo muito, viu? Deus abençoe a tua vida. Quero agora compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos fazer duas leituras. Primeiramente no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 7. Gênesis capítulo 2, verso 7, onde a palavra do Senhor diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Agora, juntamente comigo, ainda com a sua Bíblia aberta, abra no texto de Jeremias, no capítulo 18, do verso 1 ao 6. Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao 6. Onde a palavra do Senhor nos diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta-te e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá das minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Ore juntamente comigo para que o Senhor venha me capacitar neste momento e venha abrir o nosso entendimento, nos dando sabedoria para que nós possamos receber a revelação da palavra do Senhor e que ela venha surtir o efeito que o Senhor quer que ela tenha em nossas vidas. Querido Deus, soberano Pai, nós te damos graça por mais este momento, por poder ter a oportunidade de estar podendo ouvir a Tua palavra, palavra que renova, que restaura, que transforma, que muda o homem. Nós só somos transformados através da Tua palavra. Nenhum homem tem poder de transformar outro homem, mas a Tua palavra nos transforma. Basta apenas uma palavra da Tua parte e tudo será mudado em nossas vidas nesta noite. Então, Senhor, não te detenhas, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em nós, assim como o oleiro tem a liberdade de agir no vaso, no barro. Haja em nós, nos moldando segundo a Tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém.
de onde viemos e para onde iremos, tem sido a pergunta de muitos que não desfrutam da comunhão com Deus e de sua palavra como nós desfrutamos nesta noite. Por séculos e séculos, tempos em tempos, esse fascinante assunto tem ocupado a mente do homem. Falsas teorias sobre a natureza física do homem têm dominado as religiões pagãs, especulações filosóficas, têm influenciado até mesmo o próprio cristianismo, a qual nós pertencemos, com teologias pervertidas dentro de muitas religiões. Embora nesses dias atuais, muitos creiam que o homem surgiu de formas ou espécimes inferiores e foi evoluindo com o passar do tempo, essa ideia não pode de forma alguma ser comparada aos relatos bíblicos. Entenda, essa ideia de evolução não pode de forma alguma se comparar aos relatos que a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a boca de Deus falando conosco, relata a nós. O que a Bíblia nos relata a respeito desse assunto, a qual nós ouvimos tanto, a qual é tanto cogitado e comentado por muitos, que se dizem sábios. A Bíblia ela é bem direta e objetiva. Como nós vemos lá fora, a Bíblia faz diferente. Ela não dá voltas e voltas, ela não trabalha com achismos. Será, talvez, eu acho. Não. A Bíblia é bem clara quanto a esse assunto. A Bíblia afirma dessa forma: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Gênesis capítulo 2, verso 7. Com isso, então, nós vemos que o homem foi formado do pó da terra. Segundo a Bíblia, como disse, que é a própria palavra de Deus revelada aos homens, a nós. Mas muitos ainda insistem em não crer nesta verdade. Mas, sabendo disso, Deus, em sua infinita sabedoria, não deixou palavras, ou melhor dizendo, provas da natureza de sua criação, somente em teorias. Ou seja, Deus não deixou provas somente em palavras, em teorias, mas Deus deu prática dessa verdade a qual o Gênesis capítulo 2, verso 7 nos entrega. Que Deus, o Senhor, formou o homem do pó da terra, do barro. E é tremendo porque Deus, ele não dá vãs teorias, vãs palavras. Deus, ele mostra na prática. Tudo que está escrito na palavra do Senhor se cumpre. E se nós sabemos bem e temos observado o mundo aí fora, dia após dia, a palavra do Senhor, ela não é só teórica, mas ela é prática. Ela tem se cumprido em nossas vidas, na vida das nações, na vida do mundo, melhor dizendo, no universo todo. A palavra do Senhor se cumpre a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada mês, a cada ano. A palavra do Senhor se cumpre, então ela é verdadeira. E se a palavra do Senhor é verdadeira, ela tem que ser mostrada na prática também, porque senão nós ficamos com vãs filosofias, com vãs pensamentos, e a palavra do Senhor se iguala a muitos pensadores. E Deus não é um pensador, Deus é o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus supremo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluias, santo é o Senhor. Então o Senhor mostra, segundo as melhores e maiores autoridades científicas, foram encontradas 34 elementos químicos no corpo humano, alicerçando essa verdade.
comprovando mais ainda, trazendo veracidade a essa verdade a qual nós cristãos já conhecemos desde pequenos, que Deus criou o homem do pó da terra. 34 elementos, grave bem isso no teu coração, na tua mente. 34 elementos químicos compõem o corpo humano, dos quais os mais importantes são oxigênio, com 66% de ocupação no corpo humano. Depois vem o carbono, com 17,5%. Depois vem o hidrogênio, com 10,2%. Depois vem o nitrogênio, com 2,4%. Depois vem o cálcio, com 1,6%. Depois vem o fósforo, com 0,9%. Depois vem o potássio, com 0,4%. Depois vem o sódio, com 0,3%. Depois ainda vem o cloro, também com 0,3%. Depois vem o enxofre, com 0,2%. Depois vem o magnésio, com 0,105%. Depois vem o ferro, com 0,005%. Há outros elementos que, apesar de importantes, aparecem em menor quantidade no corpo humano, tais como manganês, cobalto, iodo, flúor, cobre, alumínio, níquel, bromo, zinco, silício e outros tantos que eu aconselho a você usar uma tabela periódica para descobrir. Mas o que é maravilhoso em tudo isso é que todos esses elementos juntos compõem o corpo humano e são encontrados na terra, ou melhor dizendo, no barro, provando que o homem vem do barro, que Deus é verdadeiro em sua palavra quando diz: formou Deus o homem do pó da terra, do barro. A física, a ciência comprova que nós fomos criados por Deus do barro. Em nosso corpo está toda a composição desses metais, dessas químicas, desses elementos químicos que é constituído no barro. O mesmo elemento químico que tem no barro, tem em nossa composição. Como é que nós podemos refutar essa verdade e dizer que o homem foi evoluindo através de espécies como o macaco? Isso é totalmente inadmissível, isso é totalmente irrefutável. A palavra do Senhor, mais uma vez, é verdadeira. Nenhuma ciência se compara à palavra do Senhor, porque Deus é a própria ciência. Deus criou todas as coisas, Deus deu sabedoria aos homens. Se você é cristão e não sabia ou não tinha certeza, fica mais que comprovado para você que o homem, que eu e você, viemos realmente do pó da terra e com certeza somos barro. E essa palavra que o Senhor acentuou no meu coração, ela vem num momento maravilhoso, porque com tudo isso que nós temos visto lá fora, nós vemos a fragilidade humana, né? E o quanto o barro é frágil. O barro, se não bem acondicionado, se não estiver nas mãos certas, ele é frágil, ele não se serve para muita coisa, melhor dizendo, não tem muito valor para muitos, mas não para Deus. Nós somos barro, e nas mãos do oleiro, nós temos um valor inestimável. Aleluia. Xeremantoi decai, ramasso dequei, xedecai. Se os irmãos recordam, nós fizemos duas leituras
E a outra leitura que nós fizemos depois de Gênesis capítulo 2, verso 7, foi Jeremias capítulo 18, verso 1 e 6. E é através desse texto que o Senhor quer abrir o nosso entendimento maior ainda. Como nós já soubemos a nossa composição, quem somos, da onde viemos, agora nós temos que conhecer e saber o nosso propósito. Qual o propósito do barro? Então Deus acentuou no meu coração um tema: o oleiro e o barro. O barro tem um propósito, mas ele em si mesmo muitas das vezes não sabe qual o seu propósito. E é tremendo porque nós lemos que Deus, ele manda Jeremias ir ter com o oleiro, ir à casa do oleiro e observar o trabalho do oleiro com o barro. É tremendo porque, trazendo isso para a palavra do Senhor e para o âmbito espiritual, Deus queria fazer da nação israelita um povo exclusivo seu. Queria fazer da nação israelita vasos de honra em suas mãos, reconhecidos, e que fossem exemplos de santidade para muitos, ou melhor dizendo, para muitas nações. Mas o povo de Deus, com um coração petrificado, duro, insistia em viver longe do oleiro. Não queriam de forma alguma se tornar vasos na mão do oleiro. Eram barro, mas queriam se moldar às suas próprias vontades, moldar a si próprio. Eram barro, mas queriam viver longe do oleiro. Atente para isso, algo muito importante que o Senhor acentuou no meu coração. Se eu e você somos barro, há algo muito importante que nós devemos saber. Barro sem o oleiro é somente barro. O barro, ele só adquire algum valor, ele só começa a tomar forma quando ele se deixa moldar, quando ele se coloca na mão do oleiro. E em muitas situações tem muito barro querendo se moldar a si mesmo, tem muito barro querendo viver as suas próprias vontades, viver os seus próprios desejos e distante do oleiro. Assim se encontrava o povo de Israel, assim se encontrava a nação, o povo eleito de Deus, assim se encontrava Judá. Eram barro, mas queriam viver longe da casa do oleiro. Ei, barro longe da casa do oleiro não tem nenhum valor, perde o seu valor, porque o mundo não vai dar o valor que o oleiro dá a você que é barro. O mundo não conhece o valor do barro, para o mundo nós somos apenas barro, mas para Deus nós somos vasos de honra. Xarabacomiandeshe decai, ramanasu dequebiandashe. Vasos de honra. Embora tivessem recebido a lei, os profetas e uma história cheia de milagres, continuavam pecando contra o seu Deus, que tanto os amava. Seguindo após outras nações ímpias, fazendo aliança com elas,
servindo seus deuses falsos, fingiam, enganavam-se a si mesmos, dizendo estar realizados, querendo parecer para eles mesmos que estava tudo bem com eles. Estamos longe do oleiro, não queremos ser moldados pelo oleiro, mas nós estamos bem. Quantas pessoas que vieram do pó da terra, como a palavra diz, querem passar uma situação de calmaria, de bem-estar. Não, comigo está tudo bem. Não estou na presença de Deus, não, mas eu conheço a Deus, eu sirvo a Deus. Eu não sigo como vocês seguem, como muitos seguem, mas eu estou bem, eu tenho minha casa, tenho meu emprego, tenho as minhas coisas, tenho a minha família, eu sou uma pessoa muito abençoada, eu estou muito bem. Ei, estão enganando-se a si mesmos. Vai tudo bem, mas há um momento que o mar se levanta, que os ventos começam a ficar impetuosos, e se o oleiro não estiver com você, você irá sucumbir com tudo que tem, com a sua calmaria, com o seu bem-estar, com a sua segurança. Se o oleiro não estiver na vida do barro, o barro perece. Assim estava o povo de Israel, assim estava a casa de Judá. Estavam seguindo nações pagãs, nações ímpias, a qual o Senhor na sua palavra sempre os alertou: não façam aliança com esse povo, porque eles desagradam a mim, porque eles vivem segundo as suas vontades, porque eles não temem a mim, eles viraram as costas e estão vivendo as suas próprias vontades. Mas eu quero fazer de vocês, ó casa de Israel, um povo peculiar, um povo diferenciado, para mostrar a muitos a diferença daqueles que servem a Deus, da diferença do barro na mão do oleiro. Mas eles insistiam em estar afastados, em estar longe do oleiro. E cada vez mais o seu pecado ia se agravando, chegando ao ponto do profeta Jeremias relatar no capítulo 17, no verso 1, que o pecado de Judá estava escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração. Sabe o que o profeta estava querendo dizer com estas palavras? Que o pecado do povo de Deus estava tão profundo, foi cravado com um ponteiro com ponta de diamante, ou seja, um metal cortante. O diamante é capaz de cortar de uma maneira ferrenha, que não se consegue estancar a ferida a qual foi aberta pelo diamante. Dessa maneira estava se encontrando o povo de Judá, a nação israelita. Judá estava como que se um ponteiro de ferro tivesse com uma ponta de diamante gravado na tábua do seu coração. E sabe o que significava isso? Para os hebreus, certos órgãos do corpo simbolizavam os vários aspectos da vida de uma pessoa. Quando eles utilizavam esses aspectos, esses órgãos do corpo para simbolizar algo, eles usavam vários órgãos do corpo para simbolizar algo. E quando se tratava do coração, era algo muito importante, porque no coração procedia
a vontade, a inteligência do coração se procedia ao desejo do homem. O pecado deles estava tão profundo que estava sendo cravado como que na tábua do coração. Só que aí há algo muito importante e de extrema gravidade. Porque no Salmo 119, no verso 11, o salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ora, se o que deveria ser guardado no nosso coração era a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus é a própria vontade de Deus, é a própria presença de Deus em nossas vidas. Se o que estava guardado no coração do povo israelita, dos judeus, do povo de Judá, não era a palavra, o que estava guardado em seu coração? Quando o profeta faz reverência dessa gravura com ponteiro de ferro, com ponta de diamante, e que o pecado tinha se alastrado de uma forma que foi tão profundo, ele estava querendo dizer que a situação do povo de Deus era tão grave, porque no lugar da vontade e da presença de Deus, agora estava gravado em seu coração, não mais a palavra de Deus, que os fazia refletir e não pecar contra Deus, não mais a vontade de Deus, não mais a presença de Deus estava gravada em seus corações, mas o próprio pecado estava ocupando o lugar de Deus em seu coração. E continuavam obstinados em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, ao ponto de induzirem seus próprios filhos. Até as crianças eram induzidas a pecarem contra Deus. Estavam cegos, estavam perdidos. O profeta Jeremias insistiu em sua pregação, insistiu muito. Uma pregação que desafiava o comportamento social e moral do povo de Deus. Falava abertamente contra o rei, contra os oficiais, contra os sacerdotes, contra os profetas, contra os mestres e os sábios, na tentativa de despertar o povo do perigo a qual eles estavam correndo. Estavam caminhando a passos largos, se distanciando do Senhor. E quando nós começamos a nos distanciar do Senhor, a morte nos espera. O inimigo está ao derredor querendo nos tragar. E eles estavam mais que depressa se distanciando do oleiro. Estavam correndo muito perigo, mas estavam cegos pelo pecado. Mas o profeta insistia. Eles ainda tinham opção. Podiam escutá-lo, dar-lhe ouvido, ou podiam silenciá-lo, virar as costas para o profeta. Eles escolheram a segunda opção. Não deram crédito à palavra do profeta Jeremias. E ainda se arremeteram contra ele, tentando fazer o mal. Por pregar a palavra do Senhor, por tentar alertar eles do tamanho e grandioso perigo a qual eles estavam correndo, por se distanciarem de Deus, por se colocarem em estado de inimizade com o Deus que os amava. Decidiram que não precisavam de Jeremias e seu Deus, pois os falsos profetas diziam tudo o que eles queriam ouvir, tudo o que eles precisavam ouvir segundo eles,
Os profetas já diziam, os sábios já diziam, então eles não precisavam de um profeta mandado por Deus reprovar a sua conduta, reprovar a sua maneira de viver, porque segundo eles, segundo a sua persistência, eles estavam certos. Mas no fundo de seu coração, eles sabiam não estar certos. E há um ponto de grande atenção que eu compartilho com os amados irmãos que me ouvem neste momento. Será que nós, eu e você, temos dado ouvido somente àquilo que nos agrada? Será que quando nós ouvimos uma pregação, será que quando nós ouvimos o pai e a mãe, será que quando nós ouvimos uma pessoa usada por Deus, será que nós só paramos para ouvir essa pessoa quando o que ela vai falar nos agrada? Será que esse é o propósito da pregação? Será que esse é o propósito da palavra de Deus? Somente falar aquilo que nos agrada? Somente falar aquilo que massageia o nosso ego? Somente falar aquilo que nós queremos ouvir? Eu creio que não, porque o profeta estava sendo perseguido, o profeta estava sendo muitas das vezes açoitado, o profeta estava sendo humilhado, caluniado, deixado de lado, por fazer a vontade de Deus, por falar aquilo que Deus queria que ele falasse para os seus irmãos na fé. Será que o que o profeta estava fazendo era mal? Será que ele era um chato por estar falando a verdade, por falar: ei, vocês estão indo depressa demais, há um abismo na frente, pronto para tragá-los? Será que é chato uma pessoa que te alerta do perigo? Ei, não entre aí nessa rodovia, é movimentada demais, um carro pode te atropelar. Ah, cuida da sua vida, me deixe em paz. Será que você tem falado dessa maneira? Ou conhece alguém que tem procedido dessa maneira? Não, me deixa eu com a minha bebida, deixa eu com a minha droga, deixa eu com meus relacionamentos, eu sei da minha vida. Ei, cuidado. Cuidado em querer ouvir somente aquilo que massageia e agrada os seus ouvidos e o seu ego. Sabe por quê? Reflita nisso e atente bem para essas palavras, porque como nós vimos aqui, nem sempre o que nos agrada é o melhor para nós. Atente bem para isso. Nem sempre aquilo que falam para nós, que agrada aos nossos ouvidos, que massageia o nosso ego, que faz o nosso coração saltar mais rápido, ou palpitar mais rápido, é o que é melhor para nós. Nem sempre o que nos agrada, as palavras que chegam aos nossos ouvidos, são palavras boas para a nossa vida, são planos bons para a minha e para a sua vida. Grave bem isso. Como, pastor? Me explica melhor. Não se esqueça do que aconteceu no Jardim do Éden, uma passagem tão conhecida no livro de Gênesis. Se lembra das palavras da serpente ao ouvido da mulher? Aquelas palavras soaram bem aos ouvidos da mulher. Era agradável a mulher ouvir aquelas palavras, quando a serpente disse no capítulo 3, do verso 3 ao 5 de Gênesis, desta maneira: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem
e o mal. E aquelas palavras entraram como uma flecha que passou pelo ouvido da mulher e atingiu o seu coração. E ela não conseguia pensar em mais nada, a não ser tomar do fruto e comê-lo. Porque aquelas palavras lhe soaram tão bem. Ei, Deus falou que vocês vão morrer, mas vocês não vão morrer não. É mentira de Deus. É que Ele não quer que vocês comam, porque senão vocês vão se tornar como Ele. Vocês vão ser deuses também. E Ele não quer que isso aconteça, Ele quer ser soberano. Mas se você comer, você vai ser como Deus também. Mas Deus havia dito: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Não era só comer, era nem tocar no fruto. Deus mandou eles nem tocar no fruto, para que não morrais. Se apenas tocassem no fruto, eles já estariam mortos. Mas ela comeu. Eva comeu, e não isso sendo o bastante, ela deu ao seu esposo Adão, e então veio a consequência da desobediência. Desobedeceram a Deus, por fazer a sua própria vontade, e desobedecer a Deus. Olha o que aconteceu com eles. Livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou, o jogou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Da terra onde o homem foi tomado e foi formado do pó da terra, agora ele estava sendo atirado para fora daquela terra. Já não teria mais o favor de Deus ao seu dispor. O homem não tinha que fazer nenhum esforço, não tinha que trabalhar arduamente, mas através do pecado, o homem teve que passar a comer, a se sustentar, através do suor do seu rosto. É interessante que muitos tentam burlar essa lei, querendo usufruir e comer e viver com o suor do rosto das outras pessoas. Tem muitos assim, pessoas corruptas, pessoas que enganam, achando que Deus não está vendo, achando que vai ficar por isso mesmo. Tem muitos trabalhando, há uma classe maioritária, classe de trabalhadores, que trabalham, que suam, para muitos que sustentam, ou melhor dizendo, para que ostentam o poder, que estão bem trajados, que estão em lugares altos, e acham que estão se dando bem. Olha nós aqui, tranquilo, numa boa, e olha eles lá trabalhando. Mas aqueles que estão trabalhando e estão ganhando o seu pão, sem roubar, sem fazer nada que fere a palavra do Senhor, esses estão fazendo a vontade do Senhor. E esses que se acham que estão dando tão bem, ajuntando bens às custas dos outros, um dia terão a palavra do Senhor de frente consigo, e eu quero ver qual será a desculpa, quando o juízo de Deus, a justiça de Deus, estiver frente a frente com eles. Querão esconder os seus bens, eles irão querer esconder tudo de errado que fizeram, mas será tarde demais. Não pense que essa boa vida às custas dos outros vai durar muito tempo, não. Vai acabar, porque fere a palavra do Senhor. Então não se entristeça com aqueles que se acham muito espertos, aqueles muitas das vezes que ocupam cargos até políticos, e em outros cargos também que nós vemos por aí,
em grandes empresas, em grandes situações, achando que estão numa boa. Se eles estão defraudando, se eles estão agindo de forma errada, se eles estão roubando ou fazendo algo que vai contrário à palavra do Senhor, o juízo de Deus virá sobre eles. Fique tranquilo quanto a isso. Continue trabalhando, continue se esforçando. Se tem que levantar cedo, levante cedo, 3, 4, não é fácil, porque eu também faço isso. Mas levante, continue trazendo o pão com o suor do teu rosto, porque isso é digno diante do Senhor, porque você está cumprindo a palavra do Senhor, e você será recompensado por isso. Voltando para algo maravilhoso que o Senhor quer nos revelar. Assim como fez o povo de Judá, Deus está constantemente nos alertando sobre seu verdadeiro propósito em nossa vida. Lembra que nós aprendemos de onde nós viemos? Quem nós somos? Viemos do pó da terra, que somos barro. Mas qual o propósito do barro? Tem muita gente vivendo o seu próprio propósito, o seu próprio plano, a sua própria maneira de pensar, de viver. Estão vivendo segundo aquilo que eles acham certo e verdadeiro. Por não conhecer o seu propósito, por não nutrirem uma comunhão com Deus, ainda não conhece o verdadeiro propósito. Mas se você é cristão e não sabe o seu propósito aqui na terra, eu vou lhe dizer hoje, pautado na palavra do Senhor, Deus estava chamando constantemente e alertando o povo de Judá sobre o seu verdadeiro propósito de vida. E muitas das vezes Deus da mesma maneira nos alerta, assim como estava alertando o povo de Judá. E muitas das vezes o propósito de Deus não é aquilo que pensamos, ou aquilo que queríamos para nós, ou aquilo que queríamos ouvir da parte de Deus. Mas tenha uma certeza em sua vida, com certeza, é o que nós precisamos ouvir. Talvez o propósito de Deus, a maneira como está acontecendo, a maneira como Deus está agindo em tua vida, está te guiando, empurrando para o propósito principal dele em sua vida, não está te agradando muito, você não está entendendo nada. Mas não se assuste, não fique frustrado, não fique angustiado, triste, desmotivado. Confie em Deus, porque certamente esse propósito a qual Ele tem te direcionado, muitas das vezes até te interpelado, empurrado mesmo, literalmente. Assim como o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, a palavra fala que o Espírito Santo o interpelou, ou seja, o empurrou para que estivesse no deserto. Ali se cumpria a vontade de Deus, o Espírito Santo estava agindo com sua vontade para que se cumprisse a palavra de Deus na vida do seu filho. Ali era a vontade do Pai expressa na vida do Filho. E assim Deus faz conosco. E nós não entendemos nada, e muitas das vezes esse propósito fere o nosso eu. Porque nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. Mas se somos vasos de barro, o barro não consegue se moldar sozinho. O barro não consegue criar um propósito para si mesmo. O barro precisa da orientação e das mãos do oleiro direcionando a vida dele. Porque senão o barro pode até conseguir viver alguma coisa e ter isso para si como certo, algo que ele mesmo criou, meio defeituoso, meio torto, e achar e depositar a sua convicção que isso é o propósito de vida para ele. Muitos acham que nasceram para ser pessoas ricas, abastadas. Muitos acham que nasceram para fazer diferença na história.
Muitos acham que nasceram para fazer fama como grandes cantores, estrelas, astros. E talvez você já teve um sonho e você falou: eu nasci para isso e eu vou fazer isso. Só que muitas das vezes você não consultou o oleiro. Eu tinha tantos sonhos, tantos planos, queria fazer tantas outras coisas, mas o oleiro foi me condicionando à vontade dele. E eu estou aqui diante de você, fazendo a vontade do oleiro. Só que muitas das vezes isso confrontou o meu eu, só que muitas das vezes isso foi de encontro às minhas vontades. Mas eu sou barro, e ele é o oleiro, e o barro tem que entender que a vontade do oleiro prevalece em sua vida. A nação de Judá, os israelitas não queriam entender e não queriam aceitar isso. Por isso estavam padecendo e sofrendo, e tinham para si uma palavra de juízo, a qual Deus entraria e tocaria de uma maneira que doeria neles, de uma maneira a qual eles não queriam ser tocados. Deus provaria o povo, e levou Jeremias para testificar isso. Mas Deus, Ele não somente nos toca para nos fazer sofrer, para nos dar uma lição, para mostrar para muitos, e nos largar ali ensanguentados, sofrendo, sozinhos, chorosos, desacreditados, humilhados. Esse não é o nosso Deus. Tudo que Ele faz tem um propósito. Atente para isso. Por mais que Judá tivesse pecado, virado as costas para Deus, nunca foi a vontade de Deus castigá-los, maltratá-los. Porque que pai de verdade, um pai verdadeiro que ama os seus filhos, tem prazer em castigar, em maltratar os seus filhos. Mas um pai bom tem que corrigir os seus filhos, não maltratar, não castigar, mas isso é correção. E a correção de Deus vinha sobre o seu povo. Um verdadeiro pai corrige o seu filho. Por que corrige? Para que não venham a cometer erros, que no futuro possam ser erros fatais, a qual o pai não possa fazer mais nada, a não ser se lamentar diante de um caixão. Então por isso o pai aperta um pouquinho com o filho, puxa a orelha, fala umas palavras duras. E talvez você já tenha passado por isso, eu já passei por isso. Quantas das vezes os meus pais terrenos me orientaram e falaram palavras que eu não queria ouvir, e que no primeiro momento foram de confronto, muitas das vezes até me fizeram chorar. Mas lá na frente eu entendi que aquelas palavras eram boas para mim, que foi bom aquilo que eles falaram. No momento lá não foi, mas depois surtiu um efeito positivo, surtiu um efeito de bênção, de vitória na minha vida. E assim é Deus conosco. Se Deus é um pai bom, nunca Ele vai te castigar, te humilhar por nada, sem nenhum propósito. Não. Ele quer evitar que você tenha um destino cruel, a qual Ele não reservou para você, a qual Ele não preparou para você. Mas como nós temos a palavra de livre-arbítrio em nossas vidas, se nós escolhemos isso, nós vamos ter. Porque o pai quer? Porque o oleiro é mau? Não. Porque nós temos livre escolha, nós temos livre-arbítrio. E se nós, tendo o bem na nossa frente, tendo coisas boas à nossa frente, a qual o Pai nos oferece, escolhemos o mal, o que o Pai pode fazer? Nos forçar, nos pegar pelo colarinho, nos apertar e falar: não, vai para esse lado. Chega uma certa idade, principalmente quando os filhos atingem a maturidade ou a maioridade, os pais não conseguem mais pegar os filhos pela orelha, umas palmadas já não resolvem mais. O pai orienta, o pai fala, e o filho escolhe se segue ou não. Era o que Deus estava fazendo com o seu povo através do profeta Jeremias, mas agora a escolha era deles. O pai tem sempre algo bom reservado para os filhos, o pai que ama,
Não muitos que nós vemos nos dias de hoje. Não estamos falando desse tipo. E jamais compare Deus a esse tipo de pai. Deus é um pai justo, um pai amoroso, um pai maravilhoso. Não compare a Deus a um pai terreno. O que Deus tem como pai a nos oferecer é grandioso demais. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de bem e não de mal. O pensamento que tenho a respeito de vós são pensamentos de bênçãos e não de maldição. Mas a escolha é nossa. Você escolhe obedecer à vontade do Pai, se permitir ser moldado pelo oleiro, ou viver a vida tentando se moldar a si mesmo, fazendo as suas próprias vontades, fazendo do seu jeito, e vendo o que é que dá. Mas eu te aconselho nesta noite, não faça isso. Permita o oleiro moldar a tua vida. Sabe por quê? O oleiro tem um grande tesouro para as nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que tesouro é esse? E que vasos são esses? O propósito do barro, como eu disse, é se tornar um vaso na mão do oleiro. E se tornar um vaso para quê? Para que o oleiro coloque um tesouro precioso dentro desse vaso, que é de barro, que é olhado por muitos, que é rejeitado por muitos, que não é valorizado por muitos, e esse vaso é você. E talvez você se encontre nessa situação. Quantos olham para você e não dão valor? Quantos olham para você e não dão nada? Porque é apenas um vaso de barro, mas o oleiro olha para você como um vaso especial, como um vaso de honra, porque ele te fez unicamente e exclusivamente para isso, para guardar algo precioso. E o que é isso tão precioso? É a presença do próprio oleiro em tua vida, é a presença do Espírito Santo de Deus, é o tesouro mais precioso a qual nós temos em nossa vida. Sendo nós vaso de barro, sendo nós tão pequenos, tão frágeis, olha o que o oleiro vem e faz em nossas vidas. O oleiro nos olha diante de muitos, entre muitos, e nos escolhe para colocar a sua presença santa e poderosa em nossas vidas, e conhecendo nós no íntimo e no oculto, sabendo quem nós somos, as nossas limitações, os nossos pecados, sabendo quem você é, Ele te honrou acima de todos, te colocando algo precioso, que é a presença dEle na tua vida. Foi para isso que você foi criado, para isso que você foi formado, para conter, para guardar, para carregar, para levar a presença do oleiro na tua vida. E essa presença é gloriosa, porque nos momentos mais difíceis ela se revela e faz toda a diferença. Xarabacô de Anderra sai de comandabia tocas. Muitos não valorizam essa presença, mas haverá um dia que todos vão querer essa presença, porque essa presença nos garantirá um lugar na glória junto com o oleiro. Você é um vaso, não um vaso qualquer. O oleiro quer fazer de você, como queria fazer da nação de Judá, um vaso de honra, de destaque, nas mãos dele. Mas eles rejeitaram. Então o oleiro se apresenta a você nesta noite e faz a mesma proposta para você. O oleiro nesta noite chega na frente do barro, que sou eu e é você, e diz assim: quero fazer de vocês um vaso novo, um vaso de honra,
mas eu não vou forçar a escolha de vocês. Vasos de honra ou mero barro? Fique com essa palavra no teu coração, medite nela. E deixe gravado no teu coração a importância do barro nas mãos do oleiro. Se você se deixar moldar por Deus, coisas grandiosas, maravilhosas que você não viu, que você não conhece, vão começar a acontecer na tua vida. Eu profetizo no nome de Jesus. Mas a escolha é tua. Ore juntamente comigo. Querido Deus, soberano Pai, nós te damos graça por mais esta oportunidade, pela tua palavra. De mim mesmo não tenho nada, mas nós estamos aqui somente pela tua palavra, porque ela faz toda a diferença em nossas vidas. E eu tenho uma certeza que se nós permitirmos a tua palavra adentrar os nossos corações, ela nos transformará e nos levará a níveis mais altos de intimidade contigo, onde as janelas dos céus, as portas do céu se abrirão em nosso favor, e nós seremos impactados pela tua presença e pela tua glória em nossas vidas. Muito obrigado, fica conosco, abençoa cada irmão, a cada irmã, abençoa a cada lar neste momento, guarda, blinda os teus filhos, cobre com teu sangue, é o que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Com a permissão do pastor, que a graça, o amor do nosso Senhor Jesus e as infindáveis consolações do eterno Espírito Santo esteja conosco, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Tenha uma boa noite. Deus o abençoe.